Considere a seguinte proposição: no dia de Natal, o soldado PMJB estará de serviço ou não estará de serviço. Do ponto de vista da lógica sentencial, a proposição apresentada é. Então aqui, ó, como ele fala que estará de serviço ou não estará de serviço, como que você vai representar? Você vai dizer que se ele estiver de serviço é a proposição P, o teu conectivo aqui é o ou, é uma disjunção, e aqui vai ser não P. Então nós vamos fazer a tabela verdade para essa proposição composta. Então vamos colocar aqui P, vamos colocar não P e vamos colocar a proposição composta, P ou não P. Para fazer aqui a proposição composta, o que acontece? Como você tem só uma proposição simples e sua negação, você vai ter os valores lógicos de verdadeiro ou falso. Então, tua proposição ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. A negação dela ou vai ser falsa ou vai ser verdadeira. Para fazer a tabela do ou, eu vou usar aqui a tabela verdade completa, só que a gente vai usar aqui só a parte do ou. Então, vou colocar aqui o marca-texto, nós vamos usar aqui o ou, tá? Essa tabela verdade é interessante que você aprenda a fazer ela toda, porque aí você faz e usa em toda a prova. Quando você tem verdadeiro e falso, quando você tem aqui verdadeiro e falso, qual é o resultado lógico? O resultado lógico é o verdadeiro, então você vai colocar aqui verdadeiro. Quando você tem falso e verdadeiro, também vai dar verdadeiro. Então esse é o resultado na tua tabela verdade. Tanto se for verdadeiro com falso, dá verdadeiro, e se for falso com verdadeiro, também dá verdadeiro. Qual é a conclusão que você vai chegar? A conclusão é que a tua tabela verdade aqui, ela é uma tautologia. Por que ela é uma tautologia? Porque uma tautologia é quando você faz a tabela verdade de uma proposição composta e todos os resultados da coluna lá da tua proposição composta são verdadeiros. Se der todo mundo verdadeiro, eu chamo de tautologia. Se der todo mundo falso, eu chamo de contradição. E se tiver falso e verdadeiro, que é o caso da maioria das vezes que você faz com proposições compostas, você teria aí uma contingência, que é quando tem os dois. Nesse caso aqui, a alternativa correta vai ser a letra D. É uma tautologia. Com relação à lógica proposicional, julgue o item a seguir. Uma tautologia é uma proposição composta em que o seu valor lógico será sempre verdadeiro, independentemente do valor lógico das proposições que a estruturam. Nesse sentido, considerando-se P e Q como proposições, a proposição composta é uma tautologia, então ele quer saber se essa proposição, se esse pacote aqui todo é uma tautologia. O que será uma tautologia? É se você tiver todos os valores verdadeiros na coluna dessa proposição. Nós vamos usar aqui a tabela verdade completa como base, então aqui vai ser nossa base. Tá? Não se prenda às letras que estão aqui. Nós vamos montar a nossa tabela para poder saber se vai dar ou não uma tautologia. Nossa tabela vai ter a proposição P, deixa eu colocar aqui um vermelho, proposição P, a proposição Q, a negação do Q. Ah, vai ter a negação do P? Não, só vai ter a negação do Q, porque em nenhum ponto eu encontrei aí a negação da proposição P. Como que você sabe que aqui só são 4 linhas? Por que eu coloquei 4 linhas? Porque eu só tenho duas proposições simples. Eu tenho a proposição P e a proposição Q. Como são duas, o número de linhas na tabela verdade vai ser 2 elevado a n. 2 elevado a 2, 4. Eu já sei que tem 4 linhas. Agora, a quantidade de colunas vai depender de como está estruturada aqui a tua proposição. Você vai colocar primeiro as proposições simples, depois você vai colocar as negações. Como eu só tenho a negação do Q, eu só coloquei o não Q. Se tivesse o negativo do P aqui, eu também colocaria ó, a negação do P. Agora você vai colocar a conjunção P e Q, que é essa proposição. Depois você vai colocar o que está dentro do parênteses aqui. Então vai ser P, se P, então não Q. Vai colocar essa negação, então eu vou ter negação de se P, então não Q. E por fim, vai ser a proposição completa, que vai ser o que nós vamos avaliar se é ou não uma tautologia. Que é P e Q, se e somente se, não P, se P, então não Q. Aí vamos preencher. Essas duas primeiras nunca vai mudar, que sempre vai ser a mesma coisa. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso e falso. Você vai ter essa combinação. A negação do que é você trocar os valores lógicos. Então, se você tem que aqui é verdadeiro, aqui você vai colocar falso.
falso, falso e verdadeiro. Fiz a troca de todo mundo, então fiz a negação do Q. Quando a gente for fazer P e Q, nós vamos fazer exatamente do jeito que está aqui, que é uma conjunção. Nós temos o conectivo I, então ele vai ficar igual, você não vai mudar nada, então a gente vai colocar exatamente do jeito que está aqui na minha tabela base. Não vai mudar nada na minha base. Então vai ficar verdadeiro, falso, falso e falso. A conjunção só é verdadeira quando os valores lógicos das duas proposições simples são verdadeiros. Então você tem aqui verdadeiro para o Q e verdadeiro para o P. Agora a gente vai fazer um sim então. Só que esse sim então aqui é de P com Q. O nosso vai ser de P com não Q. Então eu vou utilizar aqui a primeira coluna e vou usar a terceira. Então, como a gente vai utilizar a base da minha tabela, eu vou olhar para os valores lógicos. Eu estou interessado aqui nos valores lógicos. Então, quando a gente fizer aqui o valor lógico de P verdadeiro com o valor lógico de não Q falso, aí eu vou olhar na minha tabela. Verdadeiro com falso, o que ele gera numa condicional? Gera falso. Então, eu vou pegar na minha condicional, vou escrever aqui que ela é falsa. Vou colocar aqui, ó, falso. Porque eu tive V e F. V com V, verdadeiro. F com F, verdadeiro. E F com V também é verdadeiro. E são todos tirados aqui da nossa base. A negação dessa proposição vai ser verdadeiro, falso, falso e falso. É só a gente trocar aqui os valores lógicos do que nós já temos. Agora, essa última aqui é uma bicondicional. Na bicondicional, nós vamos avaliar também o que acontece aqui na bicondicional. Vou apagar isso aqui tudo. Vamos avaliar só a bicondicional. Vamos marcar texto, vamos colocar um amarelo. Na bicondicional, quando você tem aí, ó, verdadeiro com verdadeiro, ela fica verdadeira. Se você tiver falso com falso, ela fica verdadeira. Qual que é a conclusão? Quando os valores lógicos são iguais, o resultado é verdadeiro. E como eu vou pegar aqui P e Q, se e somente se não, se P então não Q, que é essa coluna aqui, eu vou pegar, vamos colocar a caneta para marcar a coluna com um número. Eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vou pegar a quarta e a sexta. E vou analisar aqui com a base dessa proposição composta aqui, que é a minha bicondicional. A minha base é essa. Se os valores são iguais, dá verdadeiro. Então, você vai ver que os valores são iguais sempre. Então, todas as respostas na sétima coluna, que é justamente o que nós temos, ela vai dar para nós uma tautologia. Então, a alternativa correta aqui é que este item ele está correto. Essa proposição composta, ela é uma tautologia. É sabido que tautologia é uma proposição cuja tabela verdade sempre resulta em valores lógicos verdadeiros. Ele definiu aqui tautologia corretamente. Sendo P uma proposição lógica, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer saber qual dessas aqui está errada. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a tabela verdade completa como uma base, e aí eu sugiro que você treine como fazer essa tabela verdade completa. Faz a conjunção, faz a disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional certinho. Tem a tabela verdade completa, agora você vai aplicar essa tabela verdade como uma base para poder você compor a sua tabela e verificar cada caso desses. Então vamos fazer essa verificação. Então nós vamos colocar cada caso aqui, ó. Primeiro caso, primeiro você vai colocar P e não P. Primeira coisa que você vai fazer é colocar P e não P, porque você tem apenas uma proposição lógica e você vai fazer combinações dela. Então, tua proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. Ela tem duas possibilidades. Então, a negação dela vai ser falsa e verdadeira, e aí você vai entrar nessas combinações aqui. Eu vou começar fazendo a combinação que tem o I, tá? Para a gente acompanhar aqui a base. Então, eu vou ter uma proposição que pode ser P e não P. Vou ter a negação dessa proposição. Negação de P e não P. Certo? Essa daqui, eu vou colocar a letrinha que está correspondendo. P e não P é a letra B. A gente vai verificar se o que ele está dizendo na letra B é verdade. Se esse caso aqui não é um caso de tautologia. Então, você tem aí, o conectivo é o I,
conectivo aqui é uma conjunção, e você tem verdadeiro e falso. O que vai dar? Vai dar falso. Então você vai colocar aqui que é falso. E falso e verdadeiro vai dar também falso. Tudo bem. O que ele está dizendo aqui que é na letra B? Não é um caso de tautologia. Tudo bem, está correto, porque para ser tautologia, todos os valores lógicos na tabela verdade tem que ser verdadeiro. Agora a negação aqui vai ficar verdadeiro e verdadeiro. Essa opção vai estar em qual letra? Vai estar na letra C. A letra C é isso aqui. O que ele está dizendo para nós? Que não é um caso de tautologia, mas quando nós observamos aqui, todos os valores são verdadeiros. Então resulta em uma tabela verdade de uma tautologia. Então isso que ele está dizendo, que não é um caso de tautologia, está errado. Se ele está errado, ele está incorreto. Então é a alternativa que nós vamos marcar. Porém, não se desespera. Aprende a fazer as coisas com mais detalhes. Então eu vou resolver todos os outros casos para a gente observar se vai dar ou não tautologias. Então, agora eu vou fazer aqui o OU. Eu vou fazer essa opção aqui, que é o A. O A vai ser P ou não P. Então, quando você tem a tabelinha do OU, é essa daqui, a tabelinha do OU. Quando você tem um dos valores sendo verdadeiro, se você tiver um dos valores verdadeiros, o resultado vai dar verdadeiro. Então, aqui vai ser V e V. Então, no item A, ele está dizendo o quê? É um caso de tautologia. Está correto. E na questão pedia para você procurar incorreto. Agora, nós vamos fazer esse daqui, ó. Então, vai ser P, se e somente se, não P. O se e somente se, ele é o seguinte. Vamos olhar aqui na tabelinha, deixa eu apagar um pouquinho, para a gente ver só o se e somente se. Quando você tem lá no teu se e somente se, nós vamos pegar essas duas possibilidades aqui, certo? Quando você tem verdadeiro e falso, o resultado é falso. Quando você tem falso e verdadeiro, o resultado é falso. Então, olhando para cá, verdadeiro e falso vai gerar um resultado aqui falso. E falso e verdadeiro também vai gerar um resultado falso. Aí você vai preencher na tabela. Você vai colocar aqui, ó, falso e falso. O que ele está dizendo para mim? Olha, se você tiver essa proposição composta, não é um caso de tautologia. Tudo bem, está correto, porque deu todo mundo falso. Agora, se eu fizer a negação de se P, P se, somente se, não P, se eu fizer a negação, eu vou encontrar só valores verdadeiros. E o que ele me diz? Que se eu fizer a negação, eu vou encontrar um caso de tautologia, então é um item que está correto. Então, sem sombra de dúvidas, o item C é o item que está incorreto, o item que está errado. Seja bem-vindo à resolução da quarta questão do e-book Tautologia, Contradição e Contingência. Eu sou o professor Tiago Gomes e irei te mostrar como que resolve esse tipo de questão. Observe a sentença. Então, ele me dá aqui uma proposição composta, né, uma sentença, e diz o seguinte: se a proposição lógica P é falsa, então nós vamos considerar para esse problema que P é falso. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta. Então nós temos aí, primeiro vamos analisar esse P, se P então não Q, considerando que o P é falso. Considerando que o P é falso, então eu vou ter o seguinte, F e vou ter um então. Quais são as possibilidades de valores lógicos que nós teríamos aqui para o não Q? Como não foi dado, nós poderíamos ter ele verdadeiro ou ter ele falso. E aí, analisando através da tabela verdade, nós vamos ter o seguinte: quando nós temos uma condicional que a primeira parte dela é falsa, esquece um pouquinho aqui que é P, Q, considera só o valor lógico. A primeira parte é falsa e a segunda parte ela tanto pode ser verdadeira quanto ela pode ser falsa. Então você teria aqui falso com verdadeiro, olha só, falso com verdadeiro daria o quê? Daria verdadeiro. Se você tiver falso com falso, o resultado lógico também é verdadeiro. Então, independente aqui do valor de não Q, o resultado dessa primeira parte aqui da expressão, ele vai ser verdade. Tá? Agora a gente vai analisar a segunda parte, que é o R e P. Considerando aqui que o meu P é falso, eu vou ter aqui o R, também como ele não foi dito nada com relação ao R, o que nós podemos considerar? Podemos considerar que ele ou é verdadeiro ou ele é falso. Então, a gente vai fazer uma análise similar. Eu vou colocar aqui o valor do R lá em cima também para ficar tudo igual. Então, o meu R ele pode ser verdadeiro
ou falso. Então, como eu já sei que aqui o meu P é falso, então eu vou ter o seguinte, falso e falso. Só que dessa vez eu vou analisar o I. Se eu tiver falso com o verdadeiro, dá falso. Se eu tiver falso com falso, também dá falso. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que, independente do valor que você vai colocar aqui no R, se você tem a proposição P falsa, o valor lógico aqui é falso. Como eles estão interligados aqui, são proposições que estão interligadas pelo um se e somente se, agora que nós temos o resultado, nós podemos analisar aqui o se e somente se. A primeira parte sempre vai ser V e a segunda parte sempre vai ser F quando eu tiver a proposição P falsa. Então, nós vamos fazer um se e somente se utilizando aí um V e um F. Então, V e F, lá no meu se e somente se vai dar falso. Então, qual é a conclusão? A minha conclusão é que toda vez que eu tiver a proposição P falsa, né? A sentença, o que vai acontecer com a sentença? A sentença será falsa. Sempre que a proposição P for falsa, a minha sentença será falsa. Então, esse é um caso que você vai fazer a questão sem precisar montar toda a tabela verdade. Você vai analisar o que acontece quando você tem as proposições sendo num condicional falso na primeira parte, obriga que teu condicional seja verdadeiro. E quando você tem uma conjunção que tem um valor falso, ela vai ficar falsa independente do valor da outra proposição. Então, essa questão ela foi baseada nesse sentido, que você teria que analisar. E aí, qual que é a ideia? Você constrói a tabela verdade base, essa tabela que eu chamo de tabela verdade base, para poder você fazer uma análise rápida. Sabendo que P, Q e R são três proposições, julgue o item. A proposição P e não P é um exemplo de tautologia. Só lembrando, tautologia é quando todos os valores da tabela verdade, vou colocar assim, tautologia, é quando todo mundo na tabela verdade dessa proposição composta é verdadeiro. Se fosse todo mundo falso, seria uma contradição. Contradição seria todo mundo falso. E uma contingência, você teria valores verdadeiro e falso dentro da tua tabela verdade. Então, eu vou fazer a tabela verdade aqui, vai ser P com não P, só que eles vão estar ligados aqui pela conjunção. Então, nós temos aqui o conectivo é o I. Então, fazendo aqui a conjunção, vai ser P e não P. Os valores de P, uma proposição ela só pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso. A negação de uma proposição é a inversão desses valores. Então, aqui seria falso e verdadeiro. E aqui a resposta da tua tabela verdade, nós podemos pegar a tabela base, tá? Eu chamo essa tabela aqui de tabela base, é importante você saber fazer a tabela base. Lá na tua conjunção, quando você tem verdadeiro e falso, o resultado lógico é falso. Quando você tem falso e verdadeiro, o resultado também é falso. Então, tua tabela verdade aqui, dessa proposição composta, ela indica uma contradição e não uma tautologia. Então, esse item é um item que está errado. Nessas proposições lógicas, a incorreta é. Nesse caso, a questão não ficou tão bem formulada, mas a incorreta que ele está pedindo aí é uma contradição. Para ser uma contradição, uma contingência ou uma tautologia, tem que ser uma proposição composta. Primeira coisa que você tem que lembrar disso, tem que ser uma proposição composta. Então, todas as proposições simples nós podemos eliminar da questão. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma proposição composta. Paulo é filho natural de Pedro ou filho natural de João. É uma proposição composta. Aqui nesse caso eu tenho P ou Q. Eu tenho duas proposições simples ligadas pelo ou. Paulo sabe se é filho natural de Pedro ou de João. Esse ou parece que é uma proposição composta, mas ele não é. Nós temos aqui uma proposição simples. Ele está questionando se ele sabe ou não se ele é filho natural de Pedro ou de João. Então, como aqui só vai ter um verbo, aqui é uma proposição simples, você não precisa nem analisar, porque ela não vai ser contradição, tautologia ou contingência. Não tem como. Pedro sabe se ele é pai natural de Paulo. Aqui também é uma proposição simples. Então, proposição simples não vai contar. Paulo é filho natural de Pedro e filho natural de João. Então, temos uma proposição composta aqui, só que dessa vez eu estou com a proposição composta do tipo conjunção. Eu tenho um I. Aqui eu tenho um ou e aqui eu tenho um I para analisar. E a letra E, João e Pedro sabem se é Paulo é filho natural. Esse é o filho natural. Então, ele quer saber também se eles sabem ou não se Paulo é o filho natural.
Então, aqui você vai considerar também como uma proposição simples, não é uma proposição composta. Então, você tem aí 3 proposições simples e uma proposição composta. Essa parte de proposição simples e proposição composta, ela é um pouco assim, quando a gente vai mais a fundo e entra no assunto de tautologia, ela é algo fundamental para você definir o que você vai analisar e o que você não vai analisar na questão. Aí a gente vai analisar esse ou e esse i para saber qual dos dois vai dar sempre falsos resultados na tabela verdade. Então vamos lá. Fazendo aqui o Paulo é filho natural de Pedro ou filho natural de João. Então vamos considerar aqui, se for verdade aqui, se ele for filho natural de Pedro, ele não vai ser filho natural de João. Então você teria o quê? Você teria verdade ou falsidade, que daria um resultado lógico verdadeiro. Se ele não for filho natural de Pedro, for falso, e ele for filho de João, você teria aí falso e verdadeiro. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. E tem uma terceira hipótese, que é ele não ser filho de nenhum dos dois. Ser falso e falso. Então, se for falso nos dois, falso ou falso daria falso. Então, você não tem aí sempre falso na tua tabela para marcar como incorreta, como uma contradição. Agora, a gente vai fazer com a letra D. A letra D é um I. Só que aqui você tem o seguinte, Paulo é filho natural de Pedro e filho natural de João. Isso nunca vai acontecer de você ter as duas verdadeiras. Então, a primeira situação é que não pode ser verdadeiro e verdadeiro, porque ele não pode ser filho natural de dois homens, né? De duas pessoas. Então, essa hipótese aqui está fora. Nós vamos analisar se for verdadeiro e falso. Se for verdadeiro e falso, dá falso. Se for falso e verdadeiro, dá falso. E se for falso e falso, ele não for filho de nenhum dos dois, também daria falso. E aí você tem todas as respostas como falsidade, você tem na letra D uma contradição. Então, é o único item aí que vai dar para você fazer o uso da tabela verdade e averiguar qual é o resultado lógico que você vai ter na coluna da proposição composta. Considere a seguinte sentença, em que P e Q são proposições que podem ser verdadeiras ou falsas. É correto afirmar que, nesse caso, nós vamos fazer a tabela verdade e vamos colocar as possibilidades de verdadeiro e falso para essas proposições para descobrir se você tem aí uma tautologia, uma contradição ou uma contingência, tá? Então vamos montar nossa tabela aqui e resolver. A tabela vai ficar da seguinte forma, você vai olhar quantas proposições simples você tem, no caso aqui só tem 2 proposições simples, P e Q, a negação não conta como uma nova proposição, é a mesma proposição, só muda o valor lógico, então você vai ter 2 elevado a 2, que são 2 proposições simples, e vai dar 4. Então, a tua tabela verdade tem 4 linhas. Então, você vai ter os valores aí para P e para Q, onde você tem verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso. São as possíveis combinações. Agora, o que você vai colocar? As negações. Negação da proposição P e negação da proposição Q. O que é a negação? Só inverter o valor lógico. Se você tem os valores lógicos aqui, é só você inverter. Falso com falso, verdadeiro com verdadeiro aqui. Aqui vai ficar falso, verdadeiro e verdadeiro. Colocamos as proposições simples, depois as negações. Agora nós vamos fazer o que está dentro do parênteses. Nós temos aqui se P, então o quê? Para fazer essa proposição composta, eu vou colocar aqui a tabela verdade completa, que eu chamo de tabela base. Essa tabela base é interessante que você saiba fazer essa tabela para poder te ajudar na hora de fazer a resolução. Aqui eu vou estar analisando P e Q, então vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. É justamente você ter aqui as 2 proposições simples e estar analisando a condicional dessas 2 proposições simples. Essa é a tabela verdade. Agora nós vamos fazer esta outra parte aqui, que está mais interna do parênteses, que no caso vai ser não Q e se P, então Q. Nós vamos fazer aqui, no caso, essa coluna, que eu vou contar aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5. A coluna 5, a quinta no caso, com o não que é a quarta. Então, temos aqui a quarta coluna para analisar. Então, o que acontece? Quando você tem uma conjunção, e aí nós vamos analisar usando a tabela base a nossa conjunção, se tiver valores falsos, o que acontece? Fica falso. Então, presta bem atenção que você vai estar olhando para essa parte aqui da tabela. Ó. Você vai estar olhando aqui para não Q e se P, então Q. Então, olhando aqui, você vai ter isso aqui, ó. F. Se tiver um F,
Se tiver um F, você já vai colocar o resultado como falso. A única possibilidade disso aqui ser verdadeiro é quando você tem ambos os resultados verdadeiros. Então, eu vou colocar aqui, preenchendo na nossa tabela, vai ficar falso, falso, falso e verdadeiro. Esses três ficaram falsos porque apresenta falso em uma das duas proposições, porque aqui vai contar como uma proposição e aqui vai contar, esse pacote vai contar como outra para você analisar o valor para fazer o I. Então, nós estamos fazendo a conjunção entre essas duas proposições, entre esses dois valores lógicos. Na verdade, a gente vai usar aqui muito mais a ideia do valor lógico para poder compor a proposição composta. Agora nós vamos fazer um condicional, que é o final. O nosso condicional aqui, ele está relacionando não que e se P, então que, está relacionando com não P. Então, essa é a nossa relação. Nós vamos pegar aqui a sexta coluna e fazer a relação com a terceira aqui, que é o nosso não P. Fazendo a relação e lembrando que aqui nós temos um condicional, então nós vamos estar atento a esses valores da tabela da condicional e a esses valores aqui. Tá? Nós vamos usar como referência esses valores. Então, utilizando como referência, nós temos aqui na condicional essa primeira parte aqui, essa primeira parte eu vou colocar aqui em cima o amarelinho, essa primeira parte vai ser essa daqui. Então, numa condicional, se a primeira parte for falsa, independente daqui ser verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro. Então, você já vai fazer o seguinte, você já vai colocar aqui onde tiver falso, porque a primeira parte da tua condicional aqui, ela sendo falsa, independente do valor que você coloca na segunda parte, o resultado é verdadeiro. Então, você já tem aqui todo mundo verdadeiro. Agora, você vai fazer a relação dessa parte aqui, que é verdadeira, tá? Verdadeira com o não P. O não P está aqui. Verdadeiro com verdadeiro também deu verdadeiro. Então, o que que nós temos? Todos os resultados lógicos da minha tabela foram verdadeiros. Significa que ela é uma tautologia. E aí a gente vai olhar as demais. Uma contradição é quando dá todo mundo falso, está errada. Aí ele diz, se P e Q forem sentenças verdadeiras, a sentença será falsa. Então, se P e Q for verdadeiro, qual é o resultado lógico da minha sentença? Verdadeiro, então está errado. Se P e Q forem falsas, a minha sentença será falsa. É errado, a minha sentença também deu verdadeiro. E por fim ele diz, a sentença é verdadeira somente se P for verdadeiro e Q for falsa. Não, se P for verdadeiro e Q for falsa, o resultado da sentença é verdadeiro, mas em todos os outros casos também o resultado deu verdadeiro porque você tem uma tautologia. E a tautologia, ela diz o que? É o conceito que todos os valores lógicos da proposição composta lá na tabela verdade vai ser verdadeiro. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra A. Assinala a alternativa que mostra um exemplo de contradição. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é eliminar todas as proposições simples, porque contradição é um conteúdo que está relacionado com proposições compostas. Então, vamos eliminar as proposições simples. A letra A está errada, a letra B também está errada e a letra E está errada porque apresentam proposições simples. Então, você tem essas duas possibilidades. Na letra C, você tem aí Ana é alta e Ana não é alta. Então, você tem a proposição P e a proposição não P. Então, nós temos aí P e não P. Vamos fazer aqui a tabela. Se Ana é alta for verdadeiro, aí a negação dela, Ana não é alta, vai ser falso. Então, você vai ter verdadeiro e falso. Caso contrário, se Ana é alta for falso, a negação é verdadeira. Como nós temos aqui uma conjunção, o conectivo é o I, quando a gente fizer verdadeiro e falso, ligados por um I, vai dar falso. Falso e verdadeiro também dá falso. Então, nós já achamos aqui a nossa contradição. Contradição, o conceito diz que é quando você tem a coluna da tabela verdade, todos os valores lógicos falsos. Se nós tentarmos fazer aqui o caso de Maria é inteligente e Antônio é esforçado, você teria aí duas proposições, P e Q. Então você teria verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso e falso. Fazendo aqui a ligação deles pelo conectivo I, P e Q, você teria verdadeiro, falso, falso e falso. Como aparece aqui um verdadeiro, você não teria uma contradição. Aqui é um caso de contingência.
que é quando você tem verdadeiro e falso na última coluna. Então a alternativa correta aqui vai ser a letra C. Considerando os conectivos da conjunção, da negação, a negação aqui é o tiozinho, tá? Faltou mais, é um tio, e o condicional, a seta, concluímos que a tabela verdade da fórmula é. Então, como ele quer a tabela verdade da fórmula, no caso da proposição composta, ela só pode ser três coisas: tautologia, contradição ou contingência. Contingência, dependendo da banca, também pode ser chamada de indeterminação. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter ou a letra A, ou a letra D, ou a letra E como resposta. Esses dois aqui, ó, nós não temos como afirmar. Então, fazendo aqui a tabela, nós vamos colocar P e Q, as proposições simples, as possibilidades, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso e falso. Beleza, feito isso, nós vamos fazer agora o que está dentro do parênteses, que é aqui P e Q. Então, P e Q, nós temos quando é verdadeiro, as duas proposições dá verdadeiro, nas demais possibilidades é falso. A negação de P e Q, negação de P e Q, vai ser o contrário. Então, vai ser falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. O condicional de P e Q, condicional, só vai ser falso quando eu tiver a Vera Fischer, V e F. Então, quando tiver V e F é falso e os demais são verdadeiros. Agora eu vou fazer o final, que vai ser não, P e Q, e P, se P, então Q. Então, nós vamos colocar aqui os valores, lógico, para não errar. Tá? Eu vou trocar até a caneta aqui de cor. Então, eu vou pegar essa coluna aqui, ó, essa coluna, e vou colocar aqui F, V, V e V. Essa é a coluna de não, P e Q. Agora, eu vou fazer o I com a outra coluna, que é com o se P, então Q. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, qual que vai ser o resultado? O resultado aqui que você vai ter vai ser falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, como ocorreu aí uma contingência, apareceu falso e verdadeiro na última coluna, você vai ter aí uma indeterminação. Esse é o termo que a Fundatec gosta de utilizar, certo? Aqui é a tabela base, certo? Se você tiver alguma dúvida com relação às equações que eu fiz, né? Poderia dizer que são cálculos com a tabela verdade. Com relação ao I, tá aqui o I. Com relação ao cientão, tá aqui a tabelinha do cientão para você confirmar. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Proposição P. Se o processo foi relatado e foi assinado, então ele foi discutido em reunião. Proposição Q. Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. O valor lógico da proposição, se Q, então P ou Q, é sempre verdadeiro. Então, todas as questões que pedem valor lógico, nós só teríamos duas possibilidades. Ou ele seria verdadeiro ou seria falso. Para essa questão, ele está colocando que essa proposição composta, formada aqui entre esse condicional e essa disjunção, vai resultar em um verdadeiro. Então, esse símbolo aqui indica um ou, que é uma disjunção. E essa setinha indica que é um condicional, que é um sim então. O que é que nós já sabemos a respeito dessas proposições? Que ambas são verdadeiras. Então, tanto a proposição P quanto a proposição Q são verdadeiras. Mas ele não me deu aqui as proposições simples. Também não importa. O que importa para nós é o valor lógico da proposição P e da proposição Q. Agora é só substituir. O valor de Q é verdadeiro. O valor de P também é. Então, nós vamos ficar aqui com um verdadeiro, né? Um sim então aqui com esse verdadeiro e aqui com um ou. Aí o que eu preciso saber para poder resolver a questão agora? Eu preciso saber como construir as tabelas verdades desses dois tipos de proposição. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um P e o Q genérico, que não são esses dois, tá? Aqui é para a gente montar a tabela verdade. Vou fazer o ou entre o P e o Q e vou fazer o condicional, que é o sim então, para poder a gente analisar aqui a nossa proposição composta. Então, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Na nossa proposição do tipo disjunção, que é o ou, nós só temos uma linha falsa, que é a última. Falso com falso fica falso. O restante das situações vai ficar verdadeiro. No condicional, que é o sim então, nós só temos uma linha falsa também, mas é a segunda, verdadeiro com falso,
resulta em falso. Nos demais casos, o resultado é verdadeiro. Aí eu vou começar fazendo pelo parêntese. Como eu tenho um ou entre verdadeiro e verdadeiro, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Eu vou descer aqui, ó, mantenho o que, coloco a setinha do condicional e vou colocar o resultado lógico aqui, verdadeiro. Agora, lá no meu condicional, quando eu tenho verdadeiro com verdadeiro, né, o se então entre duas proposições que são verdadeiras, resulta em um verdadeiro. Então, quando a questão coloca que o valor lógico da proposição é sempre verdadeiro, nós temos um item que está certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão.